Olá, um ótimo dia para você. Negligência, violência psicológica, abuso financeiro. Situações que estão no topo das agressões contra idosos no Maranhão e se somam a tantas outras todos os dias. E o perigo pode estar muitas vezes dentro de casa. No Câmera 4 de hoje, vamos mostrar ações de quem dedica o seu trabalho a combater essa realidade. Casos de violência que se repetem em todo o estado, todos os anos, o tempo inteiro. Uma casa sem nenhuma condição de higiene, tomada por lixo, animais, sem água, energia elétrica nem móveis. Foi nessas condições que uma idosa de 66 anos foi resgatada após denúncia acompanhada pela Defensoria Pública. Segundo o Centro Integrado de Apoio e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, foi o 5º resgate do tipo somente esse ano. Uma das vítimas não resistiu e morreu no dia seguinte. Na maior parte das ocorrências, o agressor é alguém da própria família, como no caso desta sexta-feira, em que a idosa vivia com um sobrinho, que seria usuário de drogas, e além das condições que a mantinha, há a suspeita de violência sexual. Casos que muitas vezes são atendidos por pessoas como Isabel, Glécio e Débora, que há vários anos dedicam um trabalho em defesa e proteção dos idosos. Isabel Lopzic é coordenadora do Centro Integrado de Apoio e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, desde a implantação do núcleo em 2006. O primeiro instalado no país, já encontrou todo tipo de situação. Desde uma perturbação da tranquilidade de vizinhos, uma violência institucional quando o próprio idoso não é bem atendido nas instituições que deveriam ter essa forma de um atendimento preciso e prioritário, até cárcere privado, né, que é uma situação bem mais grave e que às vezes é necessário a intervenção da rede. Quando eu falo rede, eu estou falando nos órgãos e entidades que trabalham em defesa dessa pessoa idosa. Então são os casos extremos que nós chamamos também de resgate, que muitas vezes a gente precisa retirar essa pessoa ali do convívio do familiar, ou quando ela está numa situação extrema de vulnerabilidade, quando ela está sozinha, em situação de abandono. É bastante delicada, porque geralmente essas violações elas acontecem dentro do seio familiar e às vezes é muito difícil a gente ultrapassar essa barreira família, entrar na casa, dizer que não está bem, e às vezes retirar o idoso ali daquele familiar que está, às vezes consciente ou não, praticando a violência contra essa pessoa. Ela conta que em todo esse período, o perfil do agressor permanece o mesmo, geralmente pessoas da própria família da vítima, o que piorou e muito com a pandemia. Parece assim que nesses últimos tempos, e principalmente com a pandemia, a gente passou a ter uma visão mais profunda dessa questão familiar, né, que geralmente são filhos, netos, sobrinhos, parentes próximos, amigos, cuidadores, que praticam essa violação de direitos, até mesmo por ver uma fragilidade nessa pessoa que está, muitas vezes, além da velhice, além de ter mais de 60 anos, está necessitando de cuidados básicos, de higiene e de cuidados mesmo de saúde. Então, por essa fragilidade, muitas vezes a violência vem, principalmente quando diz respeito à questão financeira. Às vezes, o idoso ele é o provedor da família. É ele que a sua aposentadoria, seu benefício, que prevalece, que cuida, que está ali garantindo a sobrevivência daquela família. E mesmo assim, ele é violado. Alguns casos a gente vê
que a família coloca o idoso no pior quarto, no último quarto, comendo da pior comida e muitas vezes ficando em total abandono dentro de casa. A casa é do idoso, mas ele está abandonado, porque ninguém conversa, ninguém procura, e ele fica ali quietinho, só sendo aquele, que eles chamam de peso, um peso morto. A profissional acostumada a receber denúncias de vários tipos de violência não para de se impressionar com os casos. Somente este ano foram 8 resgates de idosos em condições degradantes no estado. Pessoas que se tornaram invisíveis para a família e para a sociedade. Isso nos choca, porque ninguém merece isso. É um ser humano e a gente esquece que a velhice não nos tira essa responsabilidade. É um cidadão, é uma pessoa. E parece que a gente esqueceu isso. Tudo fica na invisibilidade e no esquecimento. Isso nos choca bastante, porque às vezes é necessária a intervenção da justiça para que aquela pessoa saia daquela situação. Mas ela já está há anos vivenciando esse tipo de situação degradante. Geralmente, quando eles estão vivenciando essa situação, às vezes chega a denúncia pelo Disque 100, pelo Disque Denúncia, ou alguém da rede que fez uma visita, seja a saúde, seja a assistência social do município, e já nos repassa, que existe um idoso que está naquela situação extrema, ou um vizinho incomodado com aquela situação. E aí a gente vai, procura os equipamentos sociais, porque eu sempre digo, quando há uma situação dessa é porque já falhou a família, já falhou os demais órgãos que estão mais ali próximo daquela pessoa. Aí, se aquele equipamento social, como o CRAS ou CREAS, já fez uma visita, a gente solicita que eles nos encaminhem o relatório, se eles fizeram. Se não, nós vamos fazer a visita a princípio, até para ver a veracidade daquela denúncia. Não seja uma denúncia vazia. E reconhecendo que aquilo ali realmente se trata de uma situação complicada, aí sim, nós vamos mobilizar, chamamos a rede como todo para nos dar essa garantia. Aí entra a saúde do município, a assistência social através de CRAS e CREAS, às vezes o Comitê de Limpeza Urbana e principalmente delegacia e promotoria, para junto aqui com a defensoria a gente conseguir tirar aquela pessoa. E aí entra também um espaço onde essa pessoa vai ficar, porque ele não vai poder voltar para aquela situação. Enquanto se resolve juridicamente aquela questão daqueles familiares quando existem, é necessário que aquele idoso fique abrigado, e a Prefeitura de São Luís tem uma casa de acolhida temporária, que essa pessoa vai passar por um processo de acompanhamento médico e social, até que seja resolvida a situação familiar, ele retorne para a casa dele ou ele vá para um abrigamento que já não seja temporário, permanente, que é as ILPIs. De janeiro a outubro desse ano, foram mais de 750 casos de violência atendidos pelo CEAPV. No ranking, em primeiro lugar, aparecem casos de negligência, com 201 registros. Em segundo, violência psicológica, com 173. E na terceira posição, abuso financeiro, com 155 ocorrências. Olha, nós já esse ano, de janeiro até outubro, já atendemos 754 casos de violência, onde o maior destaque da negligência, seguido da violência psicológica e também do abuso financeiro. Infelizmente, são os casos que chegam até nós, são as denúncias que chegam até aqui o CEAPV. E aí a gente faz uma análise, que essa negligência é praticada com a família, porque são pessoas que dependem da ajuda, dos cuidados
e são negligenciadas, seja na alimentação, na limpeza, nos cuidados básicos que dá garantia à vida, né? Para que aquela pessoa realmente tenha uma vida digna. Então, a negligência tem sido, né, a maior denúncia, né, contra aí, a gente vê que está dentro da família. E a violência psicológica, que são os xingamentos, as pessoas também aterrorizarem o idoso, chamando, deixando, discriminando essa pessoa idosa. Então, às vezes a pessoa com aquele tratamento se torna recluso, se torna fechado em si mesmo, muitas vezes levando, né, uma doença mais grave. E as consequências podem ser gravíssimas. Gravíssimo. E o abuso financeiro, que nós, infelizmente, sabemos que acontece na família, mas acontece também de algumas pessoas, né, que utilizam o cartão do idoso, às vezes vai ali no banco para ajudar. Na realidade, ele aplica golpes, muitas vezes o idoso cai naquele golpe por falta de um conhecimento, de uma orientação melhor das pessoas em relação ao uso do seu dinheiro, ao uso do seu cartão, né? Eu sempre digo que o silêncio é cumplicidade. No momento que eu vejo uma situação de violência e eu não procuro os meios de fazer a denúncia, eu estou sendo cúmplice com aquela situação. Então é necessário fazer essa denúncia, e nós temos canais de denúncia que você não precisa se identificar, você não vai se comprometer fazendo a denúncia. Nós temos o Disque 100, ele demora um pouco mais para chegar até nós, mas tem um Disque Denúncia que é do Maranhão. Existe os telefones tanto da Defensoria, Promotoria, os conselhos e a delegacia, que você pode fazer a denúncia e chegar até a rede, porque quando a Defensoria não pode atender, assim, é um caso de polícia, mas a gente vai junto, a gente está sempre trabalhando, né, em rede, né, de maneira que seja garantido para aquela pessoa uma qualidade de vida melhor e sair daquela situação de violência. Agora, se a pessoa não denuncia, infelizmente a gente não vai poder fazer alguma coisa. Já aconteceu casos da pessoa dizer, ele está há muito tempo nessa situação. Bom, nós não sabíamos, recebemos a denúncia agora e estamos aqui porque foi denunciado, alguém se preocupou em denunciar, não se conformou com aquela situação, por isso nós estamos aqui. Ainda segundo a Defensoria Pública, na região metropolitana de São Luís, a maior parte dos casos são registrados na cidade de São José de Ribamar e nos bairros Cidade Operária e Centro da capital. É uma forma, para mim é uma missão, na realidade. É uma forma de vivenciar a cidadania, né? Eu, como idosa que sou também, né? É uma missão de respeito, de garantias de direito. Eu vejo assim esse trabalho em rede como algo assim fundamental, porque todo mundo é responsável. Ninguém é melhor que ninguém, nenhuma instituição está acima de outra, pelo contrário, nós estamos juntos, cada um fazendo a sua parte, com os nossos saberes, com as nossas particularidades. Então, para mim é um trabalho belíssimo, é um trabalho exitoso, esse trabalho de rede. Eu acho que a gente precisa avançar muito mais, na medida em que a gente possa estar buscando setores da sociedade para que se agregue a esse trabalho, para que se fortaleça essa defesa dessa pessoa idosa, mesmo porque o envelhecimento ele está assim há anos-luz, ele está correndo, a gente não se preparou para envelhecer, mas ele é uma realidade que precisa ser trabalhada bem, né? E só pode ser feito isso também com a anuência da sociedade. A sociedade também precisa se apoderar desse envelhecimento. Tem gente que não gosta de falar de velho e acha que as coisas velhas são ultrapassadas, mas o envelhecimento é para todo mundo quer viver, agora viver bem. Que quem quer viver tem que envelhecer.
No próximo bloco, a gente continua falando sobre a violência contra idosos no Maranhão. Uma realidade que choca até mesmo a quem lida com ela há vários anos. Até já! Estamos de volta e o que deveria ser uma etapa de tranquilidade ou até mesmo de seguir de forma ativa acaba se tornando um período de tormento para muitas pessoas. A violência contra idosos é o triste retrato de uma sociedade que ainda tem muito que aprender. Só nos primeiros 6 meses deste ano, o número de denúncias se aproxima do registrado em todo o ano passado. Ao longo de 2020, foram 48,5 mil casos. Até agora, o Disque Denúncia registrou 33,6 mil casos de violação dos direitos dos idosos. Em Imperatriz, o cenário encontrado reflete os passos cada vez mais restritos a quem poderia sair de casa para denunciar, apresentando uma queda nos números de acordo com o Centro de Referência Especializada de Assistência Social. Em 2019, antes do início da pandemia, o número de casos registrados no CREAS foi 206. Em 2020, esse número caiu para 123 casos. No primeiro semestre de 2021, já foram 42. Despertar a sociedade como um todo para coibir, diminuir ou muitas vezes amenizar o sofrimento é o caminho para combatermos esses índices de violência contra a pessoa idosa. Por isso, é importante saber identificar e denunciar. Realidade encontrada por Glécio. Presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa se surpreendeu com o que começou a descobrir com o passar do tempo. O idoso que até ontem era muito bem tratado na família, por diversos motivos ele passa a não ser mais bem tratado. Por uma desestrutura financeira ou familiar, o idoso ele começa a ser rejeitado, inviabilizado diante de toda a realidade. Assim, o idoso, na grande maioria das vezes, ele é quase a força financeira da família. Na grande maioria das famílias que têm idosos, são os idosos que têm o sustento, o benefício, apesar do benefício ser pouco. A grande maioria dos idosos recebem BPC ou salário mínimo, assim, benefício de prestação continuada, ou só uma aposentadoria de salário mínimo, que é muito pequeno. Mas esse ainda é o dinheiro que custeia a família. E chega uma hora que a família já não consegue mais dar de conta do idoso por isso. Que aí a velhice, junto com a velhice, apesar de vir muita sabedoria, muita experiência de vida, assim, muitas experiências boas da vida, também vem as doenças, as dificuldades. E a medicação é sempre muito cara, a fralda é sempre muito cara, o cuidador é sempre muito caro. Então as famílias, na grande maioria, não se sentem nem financeiramente, nem psicologicamente preparada para acolher o idoso. Porque se você imagina uma pessoa que é extremamente independente, trabalha, sustenta a família, e por um motivo diversos da velhice, ele já não consegue mais nem andar direito, se alimentar direito, tomar banho, tomar de conta da casa. Então, além de ter o peso da idade sobre isso, tem um peso psicológico, assim, ele se sente dependente. A pessoa que era sempre que cuidava da família passa a necessitar cuidado, então ele se vê como uma pedra. E a família também vê muito isso. Então, se a família não estiver muito bem preparada para entender a mudança de humor do idoso, a dificuldade que o idoso enfrenta por essas limitações físicas, porque assim, na maioria das vezes a mente quer fazer uma coisa, mas o corpo não aguenta mais, já não tem mais força para isso. Levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos mostrou que 1/5 da população brasileira tem 60 anos ou mais. São mais de 37 milhões de brasileiros. Nós já temos mais idosos do que crianças que nasceram há pouco tempo. Então isso é uma realidade que a gente não estava preparado. Nós não temos políticas públicas para atender os idosos. Essa é a grande questão. Nós não temos cidades preparadas para acolher os idosos. O idoso, quando ele chega no posto de saúde, o posto de saúde não tem essa estrutura pensada no idoso, porque o idoso ele precisa de um geriatra que acompanhe ele quando ele chega lá. O clínico geral já não vai mais ser suficiente para as demandas que o idoso apresenta. E a sociedade não se preparou para isso. Já visto assim, no Maranhão nós temos pouquíssimos geriatras, por exemplo. Então, ou nós repensamos a nossa forma de fazer políticas públicas, ou nós repensamos o nosso jeito de viver hoje para que a gente tenha uma velhice com qualidade, ou a gente vai se deparar com um problema muito grande,
quem vai cuidar desses idosos? Assim, a Europa, como eu citei ainda há pouco, que já é um país extremamente envelhecido, países extremamente envelhecidos, eles têm um costume, por exemplo, de abrigamentos de idosos, de vilas para idosos, de condomínios para idosos. Assim, é normal um idoso sair da sua família, até porque às vezes não tem mais família, e ir para essas vilas. Mas a vivência europeia é muito diferente da nossa. Assim. Financeiramente eles são muito mais equilibrados que a gente, eles são muito melhores. O número de pobres e miseráveis que a gente tem no Brasil é muito maior. A saúde deles está um pouco mais avançada, apesar da gente ter o SUS, e graças a Deus nós temos o SUS. Se não fosse o SUS, a gente estava não sei nem aonde. Mas como eu dizia, assim, o costume de acolhimento para idoso, do idoso sair da sua casa e ir para o abrigo, hoje as ILPIs, Instituição de Permanência Estratégica de Abrigo, é extremamente comum. No Brasil a gente tem um número limitado disso, nós não temos tanto abrigamento, e não é costume. Assim, a gente nunca vê com bons olhos um idoso que sai da sua família que vai para um abrigamento. Geralmente quando vai ele é obrigado a fazer isso, nós não temos o costume para isso. Então assim, nós precisamos, como eu disse ainda há pouco, repensar o nosso jeito de viver hoje, nós precisamos repensar isso. Porque como eu disse, assim, junto com a velhice vem todos esses problemas de saúde, de sentimentos, de acolhimento, problemas familiares. E se a gente não conseguir trabalhar essa intergeracionalidade, se a gente não conseguir trabalhar da criança até o envelhecimento, já pensando nesse envelhecimento, quando a gente envelhecer, a gente não vai conseguir viver bem, como não vive. Quadro que, na visão dele, começou a ser modificado, mas que ainda precisa de um longo caminho para se tornar perto do ideal. As cidades também ainda não estão preparadas. Em 2003, nós temos o grande marco que é o Estatuto do Idoso. Então, o Estatuto do Idoso são 118 artigos que estão ali para proteger o idoso na sua integralidade, assim, pensando no idoso no todo, em todos os aspectos. Isso está muito bonito na lei. Isso é fantástico, de atender o idoso em moradia, saúde, educação, acolhimento, na medida de proteção, na medida de acolhimento, nos direitos. Mas quando a gente vai para a prática, a gente vê que isso é muito, muito difícil. Porque é muito difícil para as gestões públicas. A gente tira um pouco por São Luís, por nossa capital. Uma capital linda, um centro histórico maravilhoso, mas extremamente inviável para o idoso. Como é que o nosso idoso, por exemplo, assim, a gente vê agora nessa época de Natal, é lindo aquela parte aí toda iluminada, mas levar um idoso para ali é muito difícil, porque andar ali é muito difícil, as pedras, o calçamento não ajuda, as calçadas não ajudam. Eu sempre costumo dizer que o envelhecimento é uma coisa que a gente tem que pensar desde quando está pequenininho. Por quê? Mas eu sempre repito isso também. Imagine nossas casas. Assim, nós construímos casa com andares, com portas pequenas, nós não vamos imaginar que eu vou envelhecer naquela casa, que escada eu não vou conseguir subir mais, que eu vou precisar um dia de cadeira de roda e não vai passar naquela porta, que o banheiro não tem como adaptar. Então são questões que a gente precisa. Então se a gente avança muito, e aí quando eu estou falando especificamente do Maranhão, acho que os nossos avanços no Maranhão são muito bons. Nós temos no estado do Maranhão uma rede que funciona verdadeiramente, uma rede de proteção à pessoa idosa. Nós conseguimos nos articular de forma muito rápida, uma rede que existe já desde os anos 90, mas que consegue entender e atender o idoso em todas as suas especificidades. A gente consegue rapidamente, quando o idoso está em situação de vulnerabilidade, e quando esse idoso está em situação de vulnerabilidade, não é só idoso pobre. Todo idoso fica em algum momento, a grande maioria fica em situação de vulnerabilidade. O idoso às vezes chega, independente da condição financeira, ele não é bem atendido num lugar, ele não tem acesso a determinados lugares, ou ele é explorado pela família financeiramente, e a violência familiar com o idoso, intrafamiliar, ela perpassa todas as fases da vida. É claro que os menos afortunados, aqueles que são os pobres, os miseráveis, que a gente tem uma multidão ultimamente no Brasil, e cada dia cresce mais, é claro que a dificuldade deles de cuidar do idoso é muito maior. Mas perceber famílias que são financeiramente estruturadas, equilibradas, que têm dinheiro, digamos assim, tratando mal os seus velhos, isso é extremamente normal. Assim, não é normal para a gente, é normal para a sociedade. É como se o idoso fosse, como eu digo, mas sempre repito, descartável. Assim, cada dia mais você vê o idoso tendo tudo que é seu sendo dividido. O idoso, antes de morrer, os filhos já vendem os seus bens e já se aproveita disso. Então, se por um lado a gente avança muito, por outro lado os idosos se tornam cada vez mais invisível. Uma rede de proteção acaba sendo fundamental. Essa rede de proteção ao idoso, assim, ela é
não tem como você atender o idoso totalmente se você não tiver dentro de cada município essa rede funcionando. Porque assim, os serviços eles acontecem, eles estão lá, eles existem. Existe o posto de saúde que atende o idoso, o INSS, o banco, a padaria, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência, que são vários serviços que atendem o idoso. Mas assim, o idoso ele não é partido, assim, ele tem que ser atendido no todo, não é só exclusivamente. Então, quando ele chega no posto de saúde, ele precisa que esse posto de saúde saiba para onde encaminhar se o problema não for financeiro, digamos assim. Esse idoso, quando vai para lá, é porque a padaria muitas vezes está prendendo o cartão dele, então já precisa ter uma interligação daquele posto de saúde com aquele comércio, com o sistema de justiça. Então, assim, a sociedade precisa estar dialogando entre si para que o idoso seja atendido no total. E a rede significa exatamente isso. Sem a estrutura dessa rede, o idoso não tem uma vida plena. A gente tem que ter consciência disso, assim. E o que é fundamental nessa rede? Assim, dentro da estrutura de seguridade da pessoa humana, de qualquer pessoa humana, assim, nós temos o que nós chamamos de tripé, que é a assistência social. Todo ser humano tem que ter direito à assistência social daquele que precisa. A previdência, então todo ser humano precisa ter direito à previdência, porque aqueles que não contribuíram tem o BPC que vai ajudar nesse sentido, porque todo mundo depois de velho precisa ter como se manter. E a saúde. E são 3 pontos muito fracos no todo. A saúde, assim, a demanda de saúde é muito grande, no todo, não só é no tocante a idoso, assim, a saúde, as pessoas estão cada vez mais doentes, não só fisicamente, mas psicologicamente, mentalmente. Então, se a gente não consegue fazer com que essa rede funcione bem, e o idoso, assim, por que é importante tanto dessa rede? Porque assim, o idoso, quando ele vai para determinado lugar, que ele não é bem atendido lá, ele não volta, ele se cansa, ele vai para casa. Então, assim, é muito normal você chegar no idoso que teve o seu benefício bloqueado no banco, e como ele foi mal atendido no banco, ninguém deu uma resposta para ele que ele precisava ir para o INSS, ou então se ele foi para o INSS e não atendeu muito bem, encaminhou ele para o banco, ele fica na dele, sofrendo, passando fome, se lamentando porque nunca foi atendido, mas não volta. Então essa é uma das importâncias muito grandes da rede. E assim, eu faço parte do Conselho Estadual do Idoso, eu estou na presidência do Conselho Estadual do Idoso. No ano de 2020, por conta da pandemia, no ano de 2020, 2021, a gente tentou se aproximar muito dos conselhos municipais e das instituições de acolhimento para idoso, que são 21 no estado. E assim, cada dia mais os idosos precisam mais de instituição de acolhimento. Cada dia mais o idoso precisa dessa proteção. E quando a gente chega nesses idosos que estão nas instituições de acolhimento, a gente percebe a fragilidade da rede por conta disso. Assim, às vezes era uma família que estava sem condição de manter o idoso. Se eles tivessem um atendimento maior, se eles tivessem uma condição melhor de cuidar do seu idoso, do idoso estar sadio, do idoso não estar doente, do idoso ter seu benefício retomado, do idoso assim, ser bem acolhido pelos órgãos, aquele idoso não precisaria sair para a instituição de acolhimento e estaria com a família. Então, se a rede funciona bem, o idoso fica na família. Por mais que a família esteja desestruturada, assim, muitas vezes o pai de família perde o seu emprego e aí não tem mais como cuidar do idoso. Ou então o idoso, assim, que era bem, tem um AVC ou tem qualquer problema de saúde, precisa ficar acamado, e aí quem cuida daquele idoso tem que fazer uma escolha. Ou eu vou trabalhar para manter a família, ou eu vou ficar em casa para cuidar do idoso. E assim, por exemplo, se a gente tivesse uma política efetiva, forte na área de saúde, de atendimento ao idoso, na área de assistência ao atendimento ao idoso, talvez a gente tivesse um suporte para ajudar essa família. Um aluguel social, um auxílio, um benefício, para que essa família tivesse a estrutura de cuidar do idoso. No próximo bloco, as consequências na vida das vítimas. O que leva alguém a agredir quem deveria cuidar. É logo após o intervalo. De volta com o Câmera 4, que nesse bloco foi buscar explicações sobre o que leva alguém a agredir a quem deveria cuidar. Por que da maioria das agressões contra idosos vir de dentro de casa e as consequências disso na vida das vítimas. O resgate foi feito após uma denúncia anônima feita ao Conselho Social do município. No local, a idosa foi encontrada sozinha em casa
com péssimas condições de higiene, com sinais de desidratação e também estava sem comer. Além disso, ela vivia na presença de animais de estimação que também estavam sujos e sem alimentação adequada. Após ter sido resgatada, a idosa foi encaminhada para a unidade mista de Rosário, onde foi internada e está em recuperação. Novos exames devem ser feitos para tentar constatar se ela era vítima de maus tratos. Richardson França Moraes, de 21 anos, foi preso pela polícia militar. Após a prisão, ele confessou à polícia ter assassinado uma idosa de 70 anos de idade, com quem mantinha um relacionamento. O crime aconteceu na casa da vítima, no bairro Vila Cafeteira, no município de Pasto, no Miar. Débora faz parte da rede de proteção e assistência ao idoso há mais de 20 anos. Já atendeu a vários tipos de casos. Tarefa que, apesar da experiência, não é nada fácil. Mudou o perfil de quem trabalha. Hoje nós temos, dentro da perspectiva de trabalho, muito mais pessoas interessadas no tema. Antes a gente tinha que fazer com muita busca para encontrar e trabalhar e fazer qualquer atividade. Aumentou o número de idosos, com isso aumentou também os serviços. Mas isso não quer dizer que a gente tenha superado a questão da invisibilidade da pessoa idosa. A pessoa idosa continua numa sociedade ocidentalizada, onde se cultua a juventude, onde ser velho é ainda sinônimo de doença. A gente fala do jovem dentro da saúde, do idoso dentro da saúde, e quando a gente fala no jovem é sempre aquele jovem bonito, lindo, maravilhoso, como se ser velho fosse feio, né? A gente constrói esses estereótipos de que ficou velho, não serve, não presta, né? Mas a gente tem uma coisa boa, né? Principalmente nessa geração onde a gente teve também muitos avós, né? E esses avós dentro de casa têm feito também a diferença, né? As nossas crianças têm a possibilidade de viver com seus avós, que geração passada, a minha geração já viveu pouco, elas têm a oportunidade de viver mais. Isso vai fazendo uma coisa diferente. É óbvio que até essa juventude desconfigurar que ser jovem é bom, mas ser velho também é uma fase da vida que tem que se viver, tem realmente um grande ato para se vencer. Mas eu acredito que tenha coisas boas acontecendo. Eu acho que da política que mais avança é a política do idoso. Nós temos uma rede de proteção onde se assegura realmente direitos. Nós temos profissionais, meu Deus do céu, mais do que compromissados. Nós temos gestores sensibilizados, mas a velhice é de cada um. Ninguém envelhece igual e isso faz a diferença, né? Todo mundo é jovem por um pequeno espaço de tempo, mas depois dos 60 se vive muito tempo e ninguém sabe até quando. Então é a fase da vida onde mais vai se viver. Isso é inevitável. Na visão dela, o preconceito é uma das barreiras que ainda precisam ser superadas. Precisa um pouquinho mais de coisa, né? Quando a gente fala, principalmente agora, pandemia, o que mais se falou na pandemia é que quem ia morrer era o idoso. Então, você se coloca dentro de casa como aquele que é o vetor, né? Eu vou morrer, sou eu que vou trazer, eu vou ser o primeiro. Quem é que vai passar por isso de forma equilibrada? Ninguém. Quando a gente fala de pandemia, a gente tem que lembrar que além do idoso estar dentro de casa, aqueles que saíram de casa desde 7h30 da manhã e só voltavam à noite, ele teve que aprender a conviver com esse idoso dentro de casa e ver como era esse envelhecimento. Então não está sendo fácil. Então a pandemia veio nos dizer que é um segmento fragilizado, que as políticas públicas, principalmente da saúde, ainda não dá conta. Quando eu estou com 20 anos eu preciso de um médico, mas quando eu estou com 60 eu preciso de 20 médicos para trabalhar, principalmente a nossa medicina, né? Que não é preventiva, é curativa, né? O idoso ele tem vários tipos de comorbidades. E essas comorbidades, de alguma forma, elas precisam também de um multiprocessamento de várias medicações que interagem e que apresentam coisas diferenciadas. As pessoas brincam ainda quando alguém esquece, fulano está com Alzheimer.
ou não, está envelhecendo, como se só velho pudesse esquecer, né? Então essas coisas são difíceis a gente tirar do contexto da fala, do pensamento, da convivência, assim como o negro não quer mais piada, né, sobre o negro, o índio não quer, o idoso também não quer, né? Sentir uma dor, tu tá velho, a brincadeira ainda é assim dentro desses contextos, onde não há um amadurecimento. Então é difícil, mas para todos são difíceis. A falta de preparo estaria presente no dia a dia de todos, inclusive na elaboração de políticas públicas. Os nossos gestores, a gente basta ver quando eles falam como se fosse uma terceira pessoa. Ele pode até ter 60 anos, mas ele fala para o idoso que ele acha que não é ele. Então as nossas leis ainda são feitas para aquele idoso que eu não conheço, não é para mim. A gente não se coloca. Quando a gente fala em resgate de idosos, as pessoas pensam que a gente vai resgatar só idosos que estão numa condição de extrema pobreza. É só para dizer que não, que os resgates também têm acontecido em pessoas que têm muito dinheiro. Porque depois que tu está numa situação onde tu não pensa mais, tu não te coloca mais na sociedade como uma pessoa que está vivendo o seu processo de envelhecimento e ele é responsável por si, pode ter milhões, mas você não dá mais conta. Então, ainda a sociedade não consegue ver isso, né? Ainda a família não consegue ver essa sociedade, porque ele acha que a sociedade é um ser de outro planeta. A sociedade somos nós. A família sou eu dentro dessa sociedade. Então, o próprio idoso não gosta de ser velho. Aí vem melhor idade, maior idade, menos velhice. Quando a gente fala fulano é velho, as pessoas se sentem até... Não, velhice é o termo certo. Esse é o termo certo. Mas a gente não pode dizer porque ofende. Então, ainda vamos percorrer um longo caminho para a gente sair do bonito, do lindo, para sair para o idoso, velho. Eu digo sempre que a gente precisa acabar com esses... vamos eleger o mais bonito, o mais lindo, o mais não sei o quê. No dia que a gente conseguir ver as pessoas dentro das suas realidades, todos são bonitos, todos são lindos, né? Velhos ou novos, ou jovens ou não, todos têm suas especificidades, sua beleza, sua história. Mas a gente ainda é ocidentalizado demais para isso. Acho que a gente precisa pegar ainda um pouquinho dos orientais, do respeito, da beleza, né? Do ser velho para a gente poder envelhecer bem. Situação que, na visão adquirida com vários anos de experiência, só vai começar a ser modificada com educação. Uma educação formal ou informal, ela sim vai contribuir para a gente aceitar todas as outras situações que vêm a partir do envelhecimento. Porque eu só consigo respeitar aquilo que eu consigo entender. Eu só aceito aquilo que eu quero mudar. Então, se eu não consigo entender o que é essa velhice, eu acho que eu só vou aceitar meu avô e minha avó, que moram dentro da minha casa, mas o outro avô e avó de outro alguém, eu não consigo. Então, eu tenho que sair desse contexto de achar que eu só vou respeitar se estiver dentro da minha casa, se estiver comigo, o outro eu não me importo. Então, a gente vê pessoas tipo assim, eu quero visitar o idoso tal, lá no Solar do Outono. E a gente diz, olha, você não pode, porque tem outros idosos, e a pessoa lhe respondeu, eu não estou nem aí para os outros idosos, eu só quero visitar esse idoso. Então, você vê e de pessoas que a gente diz assim, ela tem o conhecimento. Então, a educação, a acessibilidade, a humanização, né? Isso é fundamental. Isso não é só para o idoso, é para qualquer um, né? E eu ainda digo mais, se de alguma forma nós não entendermos esse idoso, esse velho, esse negro, esse índio, esse LGBTQI+, tudo isso lá no final da vida vai ser muito mais difícil, porque eles todos vão envelhecer. Essa é a única certeza que eu tenho, seja lá de que tribo você for. Se você passar por tudo isso no envelhecimento e chegar a ser velho, nós profissionais temos que estar capacitados, família tem que estar capacitada para entender isso que vai acontecer lá na velhice com qualquer um de nós.